Você está pronto para isso? Um blogueiro canadense conseguiu transformar um clipe de papel em uma verdadeira casa. Ele decidiu fazer uma experiência na qual trocaria objetos para, por fim, obter uma casa. Ele começou em julho de 2005 com um clipe de papel vermelho que ele trocou por uma caneta em forma de peixe. No mesmo dia, a caneta foi trocada por um puxador de porta esculpido à mão. Cerca de 10 dias depois, ele trocou a maçaneta por um fogão Coleman de acampamento com combustível. 2 meses depois, ele trocou o fogão e conseguiu um gerador Honda. O gerador foi mais tarde trocado por um monte de coisas aleatórias para festas, incluindo alguns barris e letreiros de neon. Em dezembro de 2005, ele já tinha uma moto de neve Ski-Doo, em vez daquele clipe de papel vermelho. Em seguida, trocou a moto de neve e conseguiu uma viagem para 2 pessoas que nunca usou, porque a trocou por um caminhão-baú. O caminhão-baú virou um contrato de gravação. O contrato foi trocado por 1 ano de aluguel. As apostas ficaram mais altas. Ele então conseguiu uma tarde com Alice Cooper, um globo de neve motorizado super raro. E a última coisa que conseguiu foi um papel em um filme. No final, ele trocou o papel no filme apenas para conseguir o que estava procurando, uma casa de verdade. Ele levou um pouco menos de 1 ano e 14 passos para realizar seu sonho. Ele conseguiu uma casa de 2 andares em Kipling, Saskatchewan. A maior casa de árvore do mundo, também conhecida como The Minister's Treehouse, está localizada no Tennessee. A casa é sustentada por 6 grandes carvalhos e a estrutura requer cerca de 250 mil pregos para unir todas as partes. A área de moradia tem cerca de 3 mil metros quadrados, o que não é uma surpresa considerando que esta casa tem 10 andares. Há tanto espaço que é até possível jogar basquete lá. Embora uma casa na árvore possa ser construída dentro de um dia ou mais, foram necessários 14 anos e cerca de $12 mil para construir esse enorme palácio nas árvores. Turistas podiam visitar esta casa da árvore antes, mas eventualmente ela foi fechada em 2012. O problema foi o código de incêndio do local. Já que a estrutura é feita inteiramente de madeira, um incêndio poderia, queimar a casa. E a árvore. Já notou aquelas águias de ferro em paredes externas? Elas têm um significado oculto. Estas águias simbolizam a liberdade do pagamento de hipotecas. Uma vez que o dono da casa estava livre do pagamento da hipoteca, colocava a águia na fachada para que o mundo inteiro soubesse o quanto ele estava feliz. Housewarming, do inglês para a inauguração da casa nova, é aquecer a casa nova antes que ela receba aquecimento central. Assim, nos tempos antigos, os hóspedes traziam troncos e lenha para atear fogo em todas as lareiras da casa. Outra coisa que eles queimavam eram os papéis da hipoteca. Essa era outra tradição para mostrar que a pessoa estava livre dos pagamentos. E sim, o papel queima bem. O teto de uma varanda é azul por um motivo. A propósito, esta cor não é apenas azul, ela é chamada de Hand Blue. Há uma razão pela qual esta cor era tão popular. A lixívia era um ingrediente essencial para tintas azuis mais antigas, e é um bom repelente de insetos. Quando a cor desbotava, uma nova camada era aplicada, e as propriedades repelentes eram assim refrescadas. Banheiras não parecem ser uma necessidade, pois a maioria das pessoas parece preferir um chuveiro, mas ainda assim não é crime ter uma em casa. A menos que sua casa esteja no estado da Virgínia. Sim, é ilegal ter uma banheira dentro de casa lá. Entretanto, se você mora lá, mas quer muito ter uma banheira, pode colocá-la no pátio. Aqueles que moram no Arizona e possuem um burro, cuidado! É ilegal ter um burro dormindo na banheira depois das 19 horas. Os donos de jacarés no Arizona não podem colocar seu animal de estimação em uma banheira. Mas eu acho que na Pensilvânia tem uma lei mais dura. Não é permitido cantar enquanto se toma banho. Espero que a proibição seja só em banheiras e não em chuveiros. Qual é a cor mais típica de um celeiro? Aposto que você disse vermelho. De fato, a maioria dos celeiros norte-americanos tem esta cor, e é por uma razão. Na época, a tinta era cara e os agricultores sempre tentavam encontrar as formas mais baratas de pintar seus celeiros. Então encontraram uma solução. Eles faziam uma mistura de cal, leite e óxido de ferro vermelho, também conhecido como ferrugem. Certamente esta tinta improvisada não é mais usada agora, mas muitos americanos ainda pintam seus celeiros de vermelho. É mais como uma tradição hoje em dia. Na Escócia, entretanto, as pessoas têm outra tradição ligada à cor vermelha. Está vendo aquelas portas? Quem finalmente quitou sua hipoteca pinta a porta de vermelho. A propósito, a cor da porta pode ajudar você a vender a casa por um preço melhor.
Um relatório de 2018 revelou que casas com portas frontais pretas ou cinza e armários de cozinha pretos podem trazer até $6.000 a mais do que você espera. As casas com paredes marrons ou vermelhas, ao invés disso, podem baixar o preço final. As cores neutras fazem o cliente pensar que sua casa está bem cuidada e fica mais disposto a desembolsar. Há uma verdadeira casa dos Simpsons no número 712 da Red Bark Lane em Henderson, no estado de Nevada. Sua aparência é precisa até nos móveis. Os arquitetos e designers tiveram que observar 100 episódios para dar vida a este projeto. Nos anos 90, teve um concurso realizado pela Fox e pela Pepsi com 2 prêmios, ou a Casa dos Simpsons ou o prêmio em dinheiro. Barbara Howard, a vencedora, escolheu o generoso prêmio em dinheiro de $75.000 porque morava no Kentucky, que fica a cerca de 3.000 quilômetros de Nevada. E sim, ela precisava mais de dinheiro do que de uma casa inspirada em desenho animado. Ei, o que você escolheria em seu lugar? Esta aqui até que é legal. Era possível encomendar uma casa de verdade através de um catálogo, e ela seria entregue. No início do século XX, existiam catálogos de correio extremamente populares, chamados Sears and Roebuck, ou simplesmente Sears. Certo, hoje existem lojas de departamento Sears, que são basicamente a mesma empresa. Assim, há cerca de um século, a Sears oferecia uma surpreendente variedade de casas de automontagem via correio. No total, eles venderam cerca de 75 mil casas como essa, e afirmaram que qualquer homem poderia facilmente montá-las. Se você quiser conferir tais casas ou mesmo comprá-las, bem, elas ainda estão disponíveis, no mercado de revenda com certeza. Enquanto uma cafeteira é uma parte essencial de quase todas as casas norte-americanas, uma chaleira elétrica é algo que você provavelmente não encontrará lá. Há uma razão técnica para isso. Ao contrário dos típicos 220 e 240 volts para diversos países, os lares norte-americanos operam principalmente em 120 volts. Quanto mais baixa a voltagem, mais lentamente a chaleira aquece a água. Portanto, as chaleiras padrão de fogão são mais populares do que as elétricas nos Estados Unidos. Em Nova York existe uma casa de propriedade de 5 países diferentes. Em Manhattan tem uma luxuosa mansão inspirada no Castelo de Versalhes. É uma construção de 1.850 metros quadrados de propriedade da Bósnia, Croácia, Macedônia, Sérvia e Eslovênia. Muitas casas em São Francisco são construídas em navios. Tudo começou durante a Corrida do Ouro na Califórnia. Naquela época, muitos garimpeiros de todo o mundo navegavam para a Califórnia, mas quando chegavam, os marinheiros e até mesmo os capitães escolhiam abandonar seus navios. Todos eles esperavam ficar ricos nos campos de ouro. Mesmo no século XIX, para não mencionar o século XXI, os bens imobiliários em São Francisco tinham um custo alto, de modo que esses navios acabaram ganhando um novo propósito. Alguns deles foram transformados em hotéis, outros em casas de verdade, e alguns até foram usados como prisões. Infelizmente, alguns navios simplesmente afundaram e foram deixados a deteriorar, e alguns deles foram enterrados. Mesmo assim, os empresários não se importaram muito com isso. Eles simplesmente continuaram construindo em cima desses navios. Em 1994, em São Francisco, houve obras subterrâneas para a linha de trem de Bay Area. Os trabalhadores encontraram um navio quase intacto chamado Roma durante a escavação. Era impossível deslocá-lo, então os trens agora viajam através de seu casco. Outros 70 navios ainda estão no subsolo e, segundo consta, estão localizados bem embaixo de alguns dos imóveis mais caros do mundo, só porque estão em São Francisco. A propósito, se você estiver por lá, não perca os bondinhos.